14ª atividade orientada de inglês, 9º ano. Pessoal, para responder ao questionário, siga as instruções dadas em cada questão e assista a videoaula disponibilizada pelo seu professor. Bom, como vocês podem observar na atividade, nossos conteúdos são os personal pronouns, um dos conteúdos, na verdade, porque nós abordamos outros conteúdos na atividade. Por que nós abordamos agora os personal pronouns? Porque nós queremos que vocês façam uma revisão de alguns conteúdos que são muito importantes dentro do inglês, que fazem parte da base da gramática da língua inglesa. E é interessante e importante que vocês estejam, de novo, com contato com esses conteúdos, para que vocês tenham um resgate de termos importantes que podem ser usados em inglês, principalmente na gramática. E também estarão ajudando vocês na interpretação de textos em língua inglesa. Vejam bem, os personal pronouns são os pronomes pessoais. Quais são esses pronomes pessoais em inglês? Primeira coisa, vocês têm essa tabela, onde vocês podem observar esses pronomes no singular e no plural. Primeira coisa que vocês devem ter atenção é na questão de a quais pessoas esses pronomes se referem. Observemos os pronomes que nós usamos no singular. Primeira pessoa, I, que significa eu. Segunda pessoa, you, que significa você. A terceira pessoa é composta por he, she, it. He significa ele, referindo-se sempre ao gênero masculino. She significa ela, referindo-se ao gênero feminino. E por último nós temos it, que significa ele ou ela, mas que tem a exceção, porque ele não se refere a pessoas. Ele vai se referir a coisas, a animais, a objetos, a lugares, enfim. It é o único pronome pessoal que não será utilizado para pessoas. Agora no plural, nós temos o we, que significa nós, aqui é a primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, you, vocês. E terceira pessoa do plural, they, que é eles ou elas. Então, esses são os pronomes pessoais, os personal pronouns, aos quais vocês terão agora que responder algumas questões sobre isso. Primeira questão da atividade de vocês diz o seguinte: substitua os nomes destacados pelos pronomes correspondentes. O que você vai fazer? Você irá analisar cada frase. Observe inicialmente que elas têm uma palavra destacada aqui no início. Eu estou me referindo aqui ao sujeito, né? Em cada uma dessas frases eu tenho um sujeito destacado. E você vai fazer o quê? Você vai substituir por I, you, he, she, it, we, you ou they. Um desses personal pronouns vai ocupar o lugar dessas expressões destacadas que são os sujeitos dessas frases. Como que você vai saber? Que eu falei para vocês anteriormente. Observe o sujeito, se ele se refere a uma pessoa do gênero masculino, feminino, se é um sujeito que vem com mais de uma pessoa, no caso seria um sujeito composto, então estaria no plural. Tudo isso vocês terão que analisar. Por exemplo, a letra A diz o seguinte: Raymond is a doctor. Raymond é o termo destacado, se refere a um nome de pessoa do gênero masculino, cujo pronome pessoal tem que combinar com esse nome de pessoa. Então, Raymond, gênero masculino. Qual é o pronome pessoal que está no singular? Porque você só tem aqui uma pessoa dentro desse sujeito, Raymond. Eu vou grifar aqui para vocês perceberem aqui. Raymond. E a partir dessas observações, você vai recorrer aqui à tabela, analisar quais desses pronomes você pode utilizar
para se referir a Raymond, sendo ele nome de pessoa do gênero masculino, um sujeito que está no singular. Será que é I, you, he, she ou it? E aí você vai substituí-lo por o pronome pessoal e irá terminar a frase concluindo-a de acordo com como está aí descrita na atividade. Dando continuidade à questão 2, a questão 2 é uma questão objetiva, você irá marcar a alternativa correta conforme a questão pede. A questão diz o seguinte: em relação à frase Samantha lost her father at the age of 5, é correto afirmar que... Bom, nós não precisamos aqui analisar a tradução da frase, nós precisamos analisar o que vem sendo pedido dentro dessa frase sobre os personal pronouns. Vejam bem, vocês têm aqui dentro dessas 4 alternativas apenas uma que está correta, o restante estão erradas. Então vocês irão analisar com atenção e entendendo os personal pronouns, vocês estarão conseguindo responder essa questão. Veja o que diz a letra A. O pronome pessoal é age. Age é pronome pessoal. Será que ele está aqui descrito entre esses pronomes aqui da tabela? Então veja bem. A letra B, o nome Samantha pode ser substituído por he, sem causar prejuízos ao sentido geral da frase. A letra C, o nome Samantha pode ser substituído por she. D, o nome Samantha pode ser substituído por it. Então veja que a maioria das alternativas se refere ao nome de Samantha. Samantha, nome de pessoa. A frase está no singular. Então essas ideias, digamos assim, vocês terão sempre que analisar, parar para analisar. Algumas atividades anteriores eu sempre gosto de frisar que vocês terão sempre que se preocupar no 9º ano em analisar os enunciados, analisar aquilo que vem sendo pedido dentro das atividades de vocês. A questão 3. Complete as sentenças abaixo com o pronome pessoal apropriado. Mais uma vez, você estará completando esses espaços em branco com I, you, he, she ou it, ou o I, you e they. Isso vai depender de que vocês observem que em cada questão existe aqui a tradução bem ao final. Então é essa tradução que vai dar a pista exata para você saber o que colocar aqui no início de cada frase. Ou seja, observe quem são os sujeitos dessas frases. Os sujeitos vêm sempre no início aqui. Então vocês estarão recorrendo à tabela, caso seja necessário, fazendo essa associação desses sujeitos com esses pronomes e escrevendo a resposta aqui, complementando o início de cada uma dessas frases. Dando continuidade, nós estaremos agora fazendo uma revisão sobre o verbo to be. O verbo to be, como vocês já devem ter visto, ele significa sempre ser ou estar. Sempre vai ser essa mesma ênfase que ele dará dentro da frase, significando ser ou estar. No singular e no plural, nós temos no singular I am, you are, he is, she is, it is. No plural, nós temos we are, you are, they are. Então, o que você tem que observar? Que o verbo to be ele vem sendo utilizado em concordância com o personal pronoun, ou seja, com o pronome pessoal, com o sujeito, sendo eles am, is, are. Am, is, are. Sempre serão essas 3 palavrinhas aí. Então, além disso, nós temos a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa.
A forma afirmativa, ela é simples, você terá o pronome ou o sujeito, sendo um nome de pessoa, de um lugar, enfim. Isso vai depender do contexto, do enunciado. Neste caso, nós temos aqui um nome de pessoa, mas poderia também ser um pronome. Nesse caso, poderia ser she, porque Kelly é nome de pessoa feminina e she significa ela. De qualquer forma, né? Então, você tem que entender esses contextos, porque eles podem variar. Por que eu usei is? Por que nós usamos is nessa frase? Justamente porque is é o complemento de she, que estará se referindo a nomes de pessoa do gênero feminino. Ela, she significa ela. Então, por esse motivo, nós utilizaremos is. Se fosse um nome de pessoa masculino, seria is também, porque he significa ele, e o complemento de he é is. Mais abaixo, nós temos a forma negativa. O que você vai fazer sempre na forma negativa? Lembre-se que na forma negativa você irá negar. Negar, ou seja, haverá em algum momento da frase o termo não. E em língua inglesa, dentro da gramática, nós falamos not. Então, onde que será colocada essa expressão dentro dessa frase? Qual será o local exato, correto? Logo após o verbo to be, ou seja, após am, is, are. Observe que na frase nós temos Kelly, is, e aí sim nós temos o not, depois do verbo to be, is. E aí nós temos o complemento da frase. Kelly não é uma estudante. E eu passo esta frase para a forma negativa. Na forma interrogativa, a regra se modifica porque você irá fazer uma troca. Observe que nós temos como sujeito dessa frase a Kelly. Mas se eu quero fazer uma pergunta, quem virá antes? Quem será o primeiro a vir? Será que é o sujeito ou é o verbo to be? É o verbo to be. Is Kelly e não Kelly is. Is Kelly student e o ponto de interrogação sempre no final dessas frases interrogativas, ok? Sobre isto, vocês estarão respondendo mais algumas questões. A questão 4 diz o seguinte: passa as sentenças para a forma negativa, ou seja, nós estaremos inserindo aí uma negação nessas frases que são afirmativas. Então, identifique o verbo to be. Logo após o verbo to be, você estará inserindo aquela palavra lá que se refere à forma negativa que vocês viram na explicação anterior. Questão 5. Complete o trecho a seguir com o verbo to be, am, is, are. Ou seja, você vai usar um desses três termos, am, is, are, para complementar esses espaços. Como que você vai saber qual é o verbo correto para você utilizar nesses espaços? Através da palavra, ou seja, da expressão, do termo que vier antes do espaço para você complementar. Dê sempre atenção àquilo que vier antes, para que você identifique esse sujeito. E aí sim você possa saber se você usa am, se você usa is, se você usa are. Observando se é um sujeito que vem no plural, se é um sujeito que vem no singular, masculino, feminino, enfim. Analise com atenção. Questão 6, vocês irão formar perguntas com as palavras abaixo utilizando o verbo to be. Veja o exemplo. Essa questão, nós temos aqui um exemplo, vocês estarão observando ele com bastante atenção. Esse exemplo trouxe aqui o personal pronoun they e o substantivo pupils. Eu quero transformar essas duas expressões em uma frase e essa frase tem que ser interrogativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vejo que o personal pronoun é they. Qual é o verbo to be que complementa they? É am, is ou are? É are. They are. Lembre-se disso na tabela. Então, na forma interrogativa, eu uso quem primeiro na frase? Eu uso o primeiro sujeito ou é o primeiro verbo to be?
Na forma interrogativa, quem vem primeiro é o verbo to be. Em seguida, você tem o personal pronoun, que nesse caso é they. E aí você vai escrever a palavra que foi dada aí no exemplo, puppies, já acompanhado do ponto de interrogação. Então, faça essas análises dessa mesma forma nessas outras opções aqui, A, B, C e D, onde você vai estar analisando sempre sujeito, analisando se seu complemento é am, is ou are, e estará fazendo conforme mostra aqui no exemplo. O exemplo vai servir de guia para vocês responderem essa questão. Agora nós temos para complemento imperativo. A forma imperativa. Afinal, o que é imperativo? Sabe quando você precisa fazer um pedido, dar uma sugestão, um conselho, uma orientação ou até uma ordem para alguém? Então, nesses casos é que vamos usar o que chamamos de imperativo. O que torna bem simples de usar é o fato de que nós não precisamos fazer alterações para usarmos no plural. Por exemplo, usamos o imperativo do mesmo jeito para falarmos com uma ou mais pessoas. Exemplos: go fast, vá rápido. Come here, venha aqui. Listen carefully, ouça com atenção. Sit down, sente-se. Be careful, tome cuidado. Então, vocês analisem que essas expressões indicam, em algumas, um conselho, um pedido, uma ordem, uma sugestão, uma orientação. Então, o modo imperativo é sempre nesse sentido, de pedir algo, ou de mandar, ou de sugerir, ou de dar um conselho a alguém, orientar alguém. Ele está sempre se referindo a outra pessoa. Então, há sempre uma orientação dada a alguém. Não importa se é uma ordem, se é um pedido, se é um conselho, estará sempre se referindo a outra pessoa. Na questão 7, vocês estarão analisando essas expressões aqui, as quais vocês têm aqui, são 6 enunciados aqui, 6 frases, onde elas têm os significados e vocês estarão fazendo a concordância, seguindo o exemplo. Vamos analisar para vocês poderem entender. Veja bem, a frase 1 diz o seguinte: I'm tired, estou cansado. Frase 2, Bob needs some help, Bob precisa de ajuda. A frase 3, It's cold outside, está frio lá fora. Frase 4, There's a good film on, há um filme bom passando. Frase 5, The bus is late, o ônibus está atrasado. E a frase 6, I'm hungry, eu estou com fome. Bom, a partir de agora vocês terão que fazer o quê? Nós temos aqui essas situações, aqui essas 6 situações, e aqui nós temos as sugestões. O que fazer para resolver esses probleminhas aqui? Aqui nós temos várias situações, né? Então nós temos que dar aqui embaixo sugestões. O exemplo está bem aqui onde foi colocado o número 1, dentro do parêntese. Esse número 1 se refere a quê? Esta expressão aqui é a sugestão daquilo que está acontecendo aqui na frase 1, onde o sujeito diz que está cansado. Estou cansada. Se a pessoa está cansada, qual será o conselho? Qual é a sugestão que você faz para quem está cansado? Que ela vá descansar. Então, por este motivo foi que a frase 1 completou aqui, pediu, na verdade, essa sugestão. Ok, vamos descansar um pouco. Ok, let's rest for a while. Ok, vamos descansar um pouco. Então, há que você fazer essa associação daquilo que está sendo dito na frase acima e a melhor sugestão para resolver aquele problema aqui dentro desses parênteses. Vocês farão as novas numerações, ok? Próxima. Questão 8. Leia as frases abaixo e escolha a que tem um verbo na forma imperativa. Aqui vocês estarão marcando uma alternativa
onde há um verbo na forma imperativa. Analisem também, para melhor auxiliar vocês, as traduções no final das frases. Vocês estarão olhando essas frases e procurando a que tenha um verbo na forma imperativa. Lembre-se daquilo que existe, o sentido em que o verbo na forma imperativa estará aparecendo, se é em pedido, se é em forma de conselho, se é em forma de uma ordem. Vocês estarão analisando isso aqui, ok? Analisem as frases, vejam qual delas está na forma imperativa, de acordo com o verbo. Na questão 9, já também para você marcar, e analise com bastante atenção essa questão. Quando seguimos um manual de instalação, ou seja, você vai montar, por exemplo, uma estante, um móvel no seu quarto, enfim. Você vai olhar aquele manual de instalação e vai analisar todas as numerações, para que você possa seguir o passo a passo e montar corretamente, de acordo com o objeto que estiver sendo utilizado. Quando seguimos o manual de instalação, por exemplo, temos vários comandos dados na forma imperativa, ou seja, como se fossem ordens. Assinale com um X a opção que não se encontra na forma imperativa, ou seja, não está mandando, não está dando nenhuma ordem, nenhum pedido, nem fazendo nenhuma sugestão. Essa é a principal análise que vocês têm que fazer. Todas as frases também têm o significado e o analisem mesmo, com bastante atenção. Não marquem a primeira que vocês pensarem. Façam a análise com atenção. Na questão 10, vocês estarão vendo esses 3 verbos, são watch, put e push, que significam assistir, colocar e empurrar. Então, estão na forma imperativa. É a partir desses 3 verbos que vocês estarão analisando o seguinte: assistir, colocar e empurrar. São verbos que vocês podem utilizar na forma imperativa para dar alguma ordem, para dar algum conselho. Enfim, vocês analisem e vejam se esses verbos podem ser utilizados na forma imperativa. Vocês estarão marcando uma dessas 2 opções, ou correto ou errado. Em caso de maiores dúvidas, estamos online no grupo da turma. Nos procurem, não deixem questões em branco. Nos procurem no grupo da escola ou nos procurem no nosso número pessoal. Mas não deixe de responder as suas atividades. Mantenha sempre em ordem os seus blocos de atividades. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima aula.